Olá, vamos estudar a Bíblia juntos? Esse é o momento que devemos estudar um pouco a Bíblia e convido você para isto. Que o Senhor seja o nosso guia e nos ensine hoje e sempre. Então sejam todos bem-vindos a este estudo, um estudo através do canal T. Jorge. Se você não é inscrito ainda nesse canal, convido você a se inscrever nesse canal. Esse canal apresenta muitas verdades aqui sobre a palavra de Deus. Nosso intuito é de apresentar sempre as verdades presentes e assim aumentar nosso conhecimento sobre a palavra de Deus, guiados assim pelo Santo Espírito do Senhor. O tema de hoje, que nós vamos apresentar nesse momento, é Apocalipse capítulo 12. Então, pegue a sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta também e vamos então estudar a Bíblia. Note tudo que você estiver aqui com a gente, né? Todo esse momento que você estiver com a gente aqui, tome nota para que depois você possa assim acompanhar na Bíblia. É bom que, se você nesse primeiro momento não tem sua Bíblia perto, uma caneta, papel, mas é bom que depois você volte e com a caneta, papel e vá então junto com a sua Bíblia, né, vendo ponto a ponto dos estudos que nós estamos apresentando aqui, ok? Vamos então, não se esqueça, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal, note aí as notificações, né? Marque as notificações para que você então receba outros vídeos, né? Na hora que postarmos aqui, o vídeo chegue logo para você. Peguemos então nossas Bíblias, vamos então a estudo da Palavra de Deus, né? E não esqueça de fazer uma oração antes, quando você pegar sua Bíblia para estudar, para tirar aquele momento ali, então, para estudar a Bíblia, então faça uma oração. Antes de apresentar aqui esse tema a vocês, já fiz a minha oração aqui, então é importante que quando você tirar então o tempo aí para estudar sobre esse tema tão importante, então pegue a tua Bíblia, pegue papel, caneta, mas faça uma oração primeiro, ok? Vamos abrir então a nossa Bíblia aqui, basicamente ou exatamente no livro de Apocalipse, o capítulo 12. Aqui nós temos no capítulo 12 do livro do Apocalipse uma mensagem muito especial. Nós podemos dizer que esta é a mensagem do grande conflito. O Apocalipse capítulo 12, aí em seus 17 ou 18 versos, de acordo com cada versões da Bíblia, nós temos aí uma visão dando um panorama, um apanhado geral, né, do grande conflito. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos estudar. Lembrando que aqui você tem aí, você pode ver na tua Bíblia, pelo menos 3 seções do capítulo. Mas você sabe, né? Esses capítulos, eles foram, essas seções, né, esses títulos aí, até capítulo, versículo, tudo foram implementados depois da Bíblia, né? Quando o livro foi escrito, ele era basicamente assim, ó. Desse jeito aí, uma leitura desse jeito. Se você tivesse lido a Bíblia, ou pelo menos o livro do Apocalipse, lá no primeiro século, quando ele foi escrito, primeiro, segundo século, quando ele foi escrito, seria assim. Mas, né, o tempo foi passando e muitos, né, estudiosos foram então ajudando a gente a compreender melhor a Bíblia e basicamente a Bíblia recebeu essa parte aí de versículo, capítulos, né, esses temas aí, do jeito que nós temos em mãos em 1555, tá? Então aí entre 1551 a 1555 foi atualizado a Bíblia na versão como nós temos agora, né? Igual a esse formato aí. Mas lembrando que o capítulo e o versículo aqui é apenas para dar uma referência. Quando você for ler o livro do Apocalipse, lembre-se, leve em consideração os temas por visão. São ali várias visões. Então, a visão é importante. É importante aqui como o autor recebeu a visão, como ele escreveu a visão no livro do Apocalipse. E ele não escreveu a visão simplesmente do jeito que ele tinha conhecimento. Não, ele fez um apanhado, né, de 2 formas, símbolos, e depois ele faz como um quebra-cabeça. Já viu um jogo de quebra-cabeça? Você pega uma peça, né, pega ali uma foto que possa ser encaixada direitinho ali a imagem, mas você pega ela e divide em várias partes.
E aí, quando se divide em várias partes, você vai colocando ali de qualquer jeito, mas quando você for entender ela, você novamente monta ali, né, toda a foto, passo a passo, parte a parte, e então você vai entender perfeitamente. Nós vamos, para entender o livro do Apocalipse, ou para entender o capítulo 12 de Apocalipse, né, que é um capítulo assim, como é que eu posso dizer? É o mais fácil de alguns capítulos que a Bíblia tem aqui no livro do Apocalipse. O 12 é uma visão das mais fáceis que tem para se entender, e é uma dessas clássicas em que o autor ele pega todas as partes da visão e bagunça ela ali, e você vai entender logo depois por que ele foi escrito assim, por que ele foi todo, né, partes que devia ser escrita antes, foi escrita depois, e assim. Você vai entender logo no decorrer desse estudo. Mas vamos então ao estudo. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que estas seções, estas partes precisam ser identificadas. Por exemplo, vamos lá. Eu fui grifando aqui cada parte com cores diferentes. Aí nós começamos a ler, e aí eu vou anotando aqui algumas partes. Por exemplo, o capítulo 12, o verso 1. Eu notei aqui o quê? As características do versículo 1 é de uma mulher, né? E as características do verso 3 é de um dragão. Aqui eu vejo uma apresentação, coisa idêntica. O verso 1 apresentando a mulher, o verso 3 apresentando o dragão. Pronto, eu coloco ali no meu verso 1 e o verso 3 como, né, a apresentação do dragão e da mulher. Depois eu venho aqui ao verso 2. E eu percebo aqui que a mulher, quando eu entendo, vamos dar aqui, né, passo a passo, logo depois nós vamos dar passo a passo o que significa cada uma das partes, mas eu já vejo aqui uma coisa diferente no verso 3, que a mulher está grávida. E eu noto aqui, quando que a mulher, no contexto aqui da mulher, eu posso descrever logo que a mulher é a igreja de Deus. Né? E o dragão, bem, o dragão é Satanás, eu vou ver nos versos seguintes. Então, note aí, a mulher é o povo de Deus, o dragão, o povo de Satanás, ou os aliados de Satanás. A mulher, os aliados de Deus, né? Os aliados de Jesus. O verso 2, eu tenho uma referência de quando a mulher estava grávida para dar à luz. Eu coloco aqui, então, que a mulher esteve grávida a ponto de dar à luz desde a saída do Éden para cá. Desde quando nossos primeiros pais pecaram, houve ali no capítulo 3, o capítulo 3, o verso 15 do livro de Gênesis, já está ali apresentado uma profecia de que da mulher nasceria uma pessoa ou um filho que ia então, né, esmagar a cabeça da serpente, que ia guerrear. E aqui a mulher está grávida para dar à luz. Então é lá, é essa parte aí do Éden. Depois eu tenho aqui um outro detalhe aqui. O dragão, primeiro a mulher está grávida no verso 2 e agora o verso 4 diz que o dragão com a sua cauda joga por terra as estrelas do céu. Logo vamos entender aqui o que é isso, o que significa essas estrelas do céu, significa cauda e assim por diante. No verso 5, eu tenho a mulher dando à luz a um varão, e esse varão aqui, muito bem representado pelo próprio Jesus, rápido entendemos que esse varão aqui é o filho da mulher, que é descrito ali em Gênesis capítulo 3, o verso 15, que é exatamente Jesus, porque depois ele é arrebatado e levado para o céu. Muito bem. O verso 6 diz que a mulher, então, foi para o deserto, para um local onde Deus tinha preparado para ela durante 1260 dias. Dias na profecia significa anos, então dias e ano foram 1260 anos. Aí eu vejo do outro lado também, no capítulo 14, ou no verso 14, a mesma referência. A mulher recebe asas da grande águia e voa para o deserto. E lá ela fica 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, ou 3 anos e meio. 3 anos e meio em dias dá 1260 dias. Ou seja, é o mesmo contexto, a mesma referência. Vamos lá? Agora o verso 7 e o verso 8, vejo semelhança aí, os dois estão muito juntos ali. Então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, ok? Não mais, quem perdeu foi o dragão, né? O verso 8, e eles não tiveram mais lugar no céu. Eu vejo aqui uma grande guerra no céu.
Próxima, e eu vou notando aqui no meus lados aqui o que dá a referência com o quê. Então vamos lá, o próximo é o verso 9 que diz: foi então precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás. Veja que no verso 9, agora já dá nome exatamente a esse dragão. Quem é o dragão? É Satanás. É a mesma serpente, a serpente encontrada lá no Jardim do Éden. Está lá descrita, né, como Satanás aqui. Então aqui há claramente a repulsa pelo inimigo. Vamos lá, passando à frente, nós vemos o versículo 10 ao versículo 12. Aqui há uma coisa bem interessante, porque João é levado a ver uma ação no céu. E é exatamente o momento em que Deus recebe poder, né? Aqui o Cordeiro, no caso aqui Jesus Cristo, recebe poder, autoridade, né? E começa então ali diante de Deus um grande julgamento, um juízo. Vamos lá agora ao verso 13. O verso 13 diz que quando o dragão se viu atirado na terra, ele foi então perseguir a mulher. Olha que interessante. Aqui ele não é atirado, aqui não está falando que ele é atirado, mas sim que quando ele se viu que foi atirado. Ok? Então eu boto o verso 13 lá, como uma reflexão, ele viu-se e depois ele atacou a mulher. O verso 15 diz que a serpente, quem é a serpente? O mesmo diabo, o mesmo Satanás, descrito lá no verso 9. Ele agora resolveu atacar a mulher de novo, com água. Né? E a água aqui é a mesma coisa que povos. Água, aqui no rio, pequenos povos. Um mar, grande gente. Então, água, gente, terra, lugares sem gente. Já vou até falando aqui algumas, né, uns sinônimos que nós encontramos. Onde que eu vejo isso, água e mar? Tá, água é igual a pessoas. Apocalipse capítulo 17, tá lá. Aí vem então, olha só, o verso 16. A terra, porém, abriu sua boca e levou então a água. Né? Engoliu a água, né? Tragou a água ali que Satanás, né, a serpente, tinha lançado. Veja que Satanás lança a partir da boca, a terra também a partir de sua boca, né? Ou seja, uma relação aí de quem a quem. Aqui eu vejo claramente uma proteção na América do Norte. E aí vamos já falar sobre isso aqui. Depois, o dragão irado, né, vai fazer guerra contra a mulher, né, e exatamente atacar ali os seus últimos filhos, os seus descendentes. E tem uma ênfase aqui muito especial. Quem são os descendentes da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E depois o dragão se coloca em autoridade, né, como autoridade ali sobre o mar. Ok, pegamos aqui, vemos todo um apanhado, e você, como viu aqui, né, frisamos texto por texto, cores aqui para identificar onde um está falando do outro. Desse lado, na nossa sequência, nós anotamos todos e o que eles se relacionam. Aí fica fácil entender, né? Por quê? Porque nós vamos pegar, veja só, o que nós anotamos aqui e vamos colocar em uma ordem dos fatos de como a grande controvérsia aconteceu. Ou seja, como nós podemos entender um grande conflito entre Miguel, ou seja, Jesus, e o dragão, ou seja, Satanás. Então vamos lá. Depois que anotamos aqui, me dê licença mexer aqui um pouco dessa estrutura do Apocalipse. Por quê? Porque nós não tínhamos, lembre-se, nós não tínhamos nem capítulo nem versículos antes, lembra? Também não tínhamos o título, então vamos tirar o título ali. Como o versículo é muito bom para a gente se situar e saber exatamente onde está o quê, vamos manter aqui então os versículos. Mas vamos então associar os versículos a uma mesma ordem como nós vimos aqui, em uma sequência dos eventos vistos. E aí, olha o que fica, olha como fica a história. Apocalipse capítulo 12, olha como pode ser entendido, ou como deve ser entendido. Aqui a profecia clara apresentando. Essa é uma verdade presente. O que é verdade presente, Jorge? São verdades que podem ser compreendidas exatamente no tempo específico para ela. Por que João escreveu neste formato?
porque não era para a época dele, não era para antes que os eventos ocorressem, não era para ser entendido. Porém, quando os eventos à medida que os eventos vão sendo ocorrendo, a história vai narrando o que exatamente a profecia já apresentava. Então, por isso que é exatamente nesse contexto nós temos aqui a forma de entender perfeitamente o livro do Apocalipse e, basicamente, o que nós estamos estudando hoje, o capítulo 12. Então, vamos lá. Agora nós vamos grifando passo a passo e você vai acompanhar os seus significados e tudo que está aqui envolto nesse capítulo. Primeiro destacamos o versículo 1 e o 3. No versículo 1, apresenta a mulher. Lembra que nós estamos falando de apresentação. O versículo 1 e o verso 3 são apresentação, tanto da mulher quanto do dragão. Primeiro, a mulher está vestida do sol. A Bíblia inteira apresenta o Senhor como o sol de nossa justiça. Aliás, o capítulo 3 do livro de Apocalipse destaca exatamente o momento em que o Senhor pede para que nós compremos dele, né, roupa para nos vestir. E essa roupa é exatamente a justiça dos santos, né? Que é exatamente o que é descrito também em outros momentos referente à Nova Jerusalém, a Cidade Santa. A mulher também está sobre uma lua. O que é considerado uma lua aqui, Jorge? Nós podemos ver claramente que a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, é uma lua. Por quê? A Bíblia ela é um livro simples, meu amigo. Simples, qualquer. A lua, se nós compreendermos, a lua é um satélite natural da Terra. E ela não tem luz própria, ela precisa da luz do sol. Você pode ver a Bíblia como um livro qualquer, porém, a Bíblia reflete a palavra de Deus. A Bíblia reflete aquilo que o Senhor Jesus, Deus, fala à humanidade. Se ela é tomada como um livro simples, ela pode ser um livro qualquer, que alguém pode rasgar, pode tocar fogo, pode fazer o que quiser. Porém, como a lua, ela reflete a palavra de Deus, e quando você tem contato com ela, buscando assim, crendo assim, ser a palavra de Deus, aí não. Aí o sol da justiça irradia essa lua, que é a Bíblia, e então dá base para que você creia em todo o plano da redenção. É nesse contexto que a lua é apresentada aqui, ou que as escrituras sagradas é apresentada aqui como a lua, tendo a base para a mulher. Outra coisa interessante é que a mulher está com uma coroa de 12 estrelas. A igreja de Deus sempre foi disposta em um número 12. Lembra? Lá quando o Senhor chama ali o povo de Israel, ele organiza em 12 tribos. E depois, quando o Senhor aqui estabelece a sua própria igreja, que representa a mulher, ele estabelece novamente em 12 discípulos, 12 apóstolos, e assim sucessivamente. Essa é a base, né? Essa é a identificação da mulher. O capítulo 22 dá exatamente esta base. Agora nós vamos ver então, no verso 3, o dragão. Perceba que o dragão aqui é vermelho, e o vermelho aqui significa mesmo perseguição, significa guerra. Ou seja, o dragão aqui é identificado como Satanás. E ele tem, veja, ele tem a sua maneira de agir, a sua forma de agir é exatamente sobre, aí ele indica aqui 7 cabeças e 10 chifres. E ainda tem alguns diademas. Tudo isso aí será esclarecido no capítulo 17, tanto as cabeças, quanto os chifres, quanto os diademas. Isso representa claramente um povo em que o próprio Satanás tem autoridade. É exatamente o que o verso 18 também vai destacar. O Satanás tem a autoridade sobre um povo. Ele comanda um povo. É exatamente o que está sendo apresentado aqui, como essas 7 cabeças e 10 chifres. Um povo que persegue o povo de Deus. Ou seja, o povo representado pela mulher é perseguido pelo povo, né, que representa aí Satanás, representa aí o seu poder. Essa é a parte da apresentação. Essa é a apresentação tanto da mulher, igreja, quanto do dragão, Satanás. Tanto de o que a mulher representa, o povo de Deus, quanto o que dragão representa, o povo rebelde contra a lei de Deus, contra tudo que se chama, né, santidade a Deus, e assim, para fazer guerra contra eles. Porém,
o início, de fato, de toda a peleja, essa é lá em cima, o verso 1 e o verso 3, é a apresentação. O verso 7 e o verso 8 traz o início do conflito. Onde o conflito começou? Claramente é apresentado no livro de Ezequiel, capítulo 28, também em Isaías 14, que foi no céu. É por isso que diz aqui, ele diz, houve guerra no céu. Quem guerreou? Miguel. Quem é Miguel? Jesus. É o mesmo apresentado no livro de Judas, como Miguel. É o mesmo apresentado no livro de Daniel, capítulo 12, como Miguel. Então, Jesus, o Miguel e seus anjos, ou seja, os anjos leais a Jesus, pelejaram contra quem? O dragão. Quem é o dragão? Vamos já ver quem é o dragão, mas aqui talvez você já matou até a charada. O dragão é o mesmo poder satânico ou Satanás. Lá, na verdade, ele era Lúcifer, apresentado em Ezequiel 28. E os seus anjos, ou seja, os anjos leais a ele, leais a Satanás. Então, os dois grupos, Jesus com os seus anjos contra Lúcifer e os seus anjos. Houve guerra no céu. Quem perdeu? O verso 8 diz. O verso 8 diz que quem perdeu foi o dragão. E então eles tiveram que ser expulsos. O verso 8 diz que não tinha mais lugar para eles no céu e foram expulsos. Onde é esse céu? Aqui há um momento que nós devemos parar e refletir em duas coisas. Primeiro, quando Satanás foi expulso, quando houve essa guerra, Satanás foi expulso, ele foi lançado para a terra? A resposta correta é não. Ele não foi lançado para a terra. Por quê? Primeiro porque a terra não era conhecida de Satanás como um local de moradia. A terra aqui era sem forma e vazia. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra foi criada em um princípio não conhecido, mas ela era sem forma e vazia. Quando houve a rebelião no céu, o planeta Terra não tinha sido criado ainda. E aqui, agora, nós vamos envolver aqui vários textos do Espírito da Profecia, que vai nos dar base exatamente para dizer o que estamos falando. E você precisa crer no Espírito da Profecia. O que é o Espírito da Profecia? O Espírito da Profecia é o testemunho de Jesus, descrito no verso 17. Vamos já chegar lá, aqui no capítulo 12. Ok? Se você ainda não crê no Espírito da Profecia, querido, peça ao Senhor Jesus para te dar todas as bases do Espírito da Profecia. Estude, faça um julgamento da profeta Ellen White, como eu fiz, e pude comprovar que ela de fato é uma profeta verdadeira, assim como diz as Escrituras Sagradas. Então você também deve conhecer os livros dela, principalmente os livros que apresentam esse grande conflito. Livros ali como Primeiros Escritos, o grande conflito mesmo, conhecido como o conflito dos séculos, história da redenção, patriarcas e profetas, tá? O desejado de todas as nações, no deserto da tentação, são livros que nós vamos citar aqui exatamente para um entendimento melhor desse cenário. E é nesses livros, vamos pegar aqui, por exemplo, o livro História da Redenção, pronto. A partir do livro História da Redenção, nós vemos, e todos os demais também contam sobre isso aí. Se você quer um livro bem resumido sobre esse assunto aqui que eu estou falando, você pode ler Verdade sobre os Anjos, é um livro bem resumido, ou seja, ele é uma compilação de vários outros livros, desses quanto eu citei, e explica muito bem exatamente esse cenário aqui do grande conflito, ok? A verdade sobre os anjos. Então, veja só, no momento em que houve essa guerra no céu, Satanás foi expulso. Expulso de onde? Não mais se achou lugar para ele no céu. Qual é esse céu? Onde está se falando aqui? Aqui está se falando da capital do universo, a cidade de Deus, a morada do Deus Altíssimo. Aquela que Davi apresenta lá no seu Salmo. Esta cidade, a capital do universo, a morada do Deus vivo, onde Satanás foi expulso e não teve mais o direito de voltar. Ali, descrito nesses livros que eu estou mencionando aqui, de Ellen White, de que a partir de então, veja que interessante, o livro Primeiros Escritos deixa isso muito claro, Verdade sobre os Anjos também, que é uma compilação que eu já acabei de citar aqui, ele diz que Ellen White descreve que a partir de então, um anjo, um sistema de segurança foi colocado ali.
um anjo fica na porta ali e todos os demais anjos leais a Deus receberam um crachá de ouro. E só entra dentro da cidade santa, da cidade de Deus, quem tem esse crachá. Ou seja, para entrar tem que se identificar, para sair tem que se identificar. É ali, nessa cidade, que Satanás e seus anjos não tiveram mais lugar de entrar, ou não tiveram mais, perderam suas atividades lá dentro e não puderam mais entrar. É nesse contexto ali que também ficava zombando daqueles que ficavam na cidade, porque eles estavam ali servindo a Deus, a umas regras que eram banais, ou seja, a principal guerra dele era contra a lei de Deus, é contra a lei de Deus, por isso que foi descrito muito bem no versículo 17 aqui desse capítulo. Então veja, ele ali falava contra e tal, mas chegou um momento, depois de um bom tempo que ele está ali, que ele não consegue entrar e começou a cair a ficha, e ela descreve exatamente o momento em que ele disse que estava arrependido e queria voltar, queria entrar, e o Senhor até concede ele uma audiência e eles conversam ali durante um bom tempo e o Senhor chora, Jesus chora, sabe? Miguel ali chora, porque foi Miguel que tinha expulsado ele de dentro da cidade santa, dentro dessa cidade de Deus, a capital do universo. Então Miguel chorou, Jesus chorou, porque olhou para ele e viu que ele não estava arrependido, ele não queria de fato voltar, ele só estava com medo do que tinha pela frente, do que vinha pela frente. O detalhe é que os anjos de Satanás, tendo medo, tendo reação, eles choravam, e isso levou também a outros anjos chorarem. Os anjos leais a Deus choraram muito, e ela descreve ali no livro, por exemplo, História da Redenção, que houve um vazio no céu, sabe? Houve ali dentro da cidade, da morada de Deus, houve tristeza. E foi nesse contexto que Jesus, então, reúne todos os anjos, reúne todas as hostes angelicais ali e apresenta o seu plano. O seu plano é antecipar a criação do planeta Terra. Já estava no seu plano criar o planeta Terra, porém agora ele seria antecipado. E nessa antecipação do planeta Terra foi apresentado aos anjos que o homem seria criado aqui, uma espécie muito semelhante a tantas outras, mas distinta. E esta espécie humana, ela seria criado de um seria feito dois, do 2, 3, 4, 5 e assim se multiplicando. À medida que os homens fossem se multiplicando, o Senhor ia tomando homens e então levando para repor os lugares vagos lá por Satanás e seus anjos. Veja que os anjos cantaram com isso. Quando como Jó começa a descrever no seu livro, capítulo 37, 38, por exemplo, do livro de Jó, que as filhas da alva cantaram, ou seja, as estrelas do céu cantaram, foram os anjos. Estrelas, aqui na profecia, estrela na Bíblia, significa anjos, nesse contexto, é claro, contexto da profecia. E eles cantaram, eles ficaram muito alegres, voltou a ter felicidade no céu novamente, entende? Por quê? Porque o Senhor deu um plano de que os espaços deixados lá por Satanás e seus anjos seriam novamente repostos no céu. E é nesse contexto aqui que nós precisamos entender, deixar claro que o Senhor não expulsou Satanás da capital do universo e lançou eles direto para a Terra. Não. Ele simplesmente tirou da capital do universo e eles ficaram livres para andar no universo criado por Deus por onde eles quisessem, sem restrições. A única restrição foi a capital do universo, a cidade santa, morada de Deus. Então, o que nós temos? Quando Satanás e seus anjos têm conhecimento de que o homem vai ser feito aqui no planeta Terra, porque essa história logo se expandiu para todo mundo, né? Passou para todos os anjos saíram da capital do universo, contando isso para todos os mundos que também ficaram tristes, que tinham se entristecido com essa batalha, e então os anjos de Satanás e seus anjos souberam que
Veja, o que eles souberam? Eles souberam que no planeta Terra, aquele planetinha lá, ele seria criado, lá se formaria o homem, lá seria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá seria colocado também a árvore da vida. E isso estava em criação, nesse momento, está em criação ali. E então, o que acontece? Satanás contempla a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que é um teste para o ser humano, e esse teste seria por pouco tempo. Aqui deve-se dizer. E também, veja só, a árvore da vida estava ali. Cada vez que o ser humano comia, quando Adão e Eva comiam da árvore da vida, eles tinham uma representação de vida. Isso dizia que eles nunca mais iam morrer, ou eles teriam vida eterna. É nesse contexto que entra o verso 4. Olha o que diz o verso 4. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava esperando um filho. Bem aqui nós vemos exatamente já as ações de Satanás aqui no planeta Terra. Primeiro, ele desceu aqui para o planeta Terra. E quando ele chegou aqui no planeta Terra, ele estudou e levou Adão e Eva a pecar. Qual era o intuito dele? Ele diz, eu levo o homem a se aliar a mim. E assim, unido, nós podemos entrar e tomar da árvore da vida e comer do seu fruto. Olha que coisa. Nesse contexto aqui, que ele vai, com esta armadilha, ele consegue sim. Ele consegue duas coisas. Primeira, fazer Adão e Eva pecar. Segunda, ele consegue com a sua cauda arrastar todos os demais anjos, né, as estrelas do céu que ele já tinha enganado, aqui para o planeta Terra. Se nós voltarmos um pouquinho na Bíblia e ler a palavra cauda, e buscar a palavra cauda, nós vamos encontrar onde? Isaías capítulo 9. Pois é, Isaías capítulo 9, o verso 14, fala sobre cauda. Cabeça. E ali no versículo 15, 9:15, Isaías 9:15, diz ali que cauda significa uma profecia mentirosa. Profecia mentirosa. E olha só, o que Satanás viu aqui? Satanás fez uma profecia mentirosa para quem? Para os seus anjos, ou os anjos que tinham se aliado a ele, e disse, olha, vocês não devem ficar por aí andando de mundo em mundo, não. Nós temos todos que ir para o planeta Terra. O homem já se aliou a gente, então o que nós vamos fazer? Lá nós vamos tomar de conta do planeta Terra, nós vamos tomar de conta do Jardim do Éden, formar do Jardim do Éden o nosso quartel-general, e de lá nós vamos mandar em todo o planeta. Quando você lê o livro No Deserto da Tentação, escrito por Ellen White, é exatamente isso que ela diz. Satanás levou todos os anjos aliados a ele, que tinham sido expulsos do céu, a então descer para o planeta Terra e aqui se aliar ao homem. Mais que isso, formar do planeta Terra o seu quartel-general, formar do Jardim do Éden o seu quartel-general, tomar da árvore da vida, comer da árvore da vida e perpetuar aqui o pecado. Viver aqui eternamente. O que ele não sabia, o que ele não tinha, por que a profecia dele era uma mentira? Porque quando chegou aqui, ele viu que era o contrário. Quando os anjos chegaram aqui, eles viram que foi o contrário. O que aconteceu? O Senhor colocou 2 poderosos anjos. E esses 2 poderosos anjos passaram a rodear o Jardim do Éden, após o homem ter pecado. É claro, o homem é expulso, né? E nós vimos isso, a expulsão do homem, né? Aqui no verso 2, já estamos no verso 2 agora, né? na sequência. O homem é convidado a sair do Jardim do Éden. Ao redor do Jardim do Éden, 2 anjos fortíssimos em poder, ali estão ao redor do Jardim do Éden, com autoridade para fulminar, ou seja, matar qualquer um que passe ali a barreira estabelecida por eles, por Deus. Entende? E aí a profecia de Satanás, ou a mentira, a cauda dele com que ele enganou os anjos, foi lançada por terra. Já se provou que era uma mentira. Só que eles ficaram aqui, e aqui atormentam a humanidade. Por quê? Porque mentira, quando uma se acaba, a outra está sendo formada, não é? O verso 2, olha o verso 2. 2 coisas aqui interessantes no verso 2. A mulher estava grávida com dores de parto e sofria tormento para dar à luz. Veja,
O verso 4 ainda diz que ele se parou diante da mulher para devorar o filho que lhe tragasse. É exatamente quando Satanás e seus anjos ouvem a declaração de Gênesis capítulo 3, o verso 15, de ti sairá um que vai destruir a tua cabeça, destruir Satanás, vai esmagar a cabeça. E ele também vai poder fazer alguma coisa. Então Satanás achou que poderia fazer muita coisa. E nesse contexto, o que ele diz? O que ele faz? Ele se coloca agora diante da mulher e diz, na hora que ele nascer, eu vou matar esse menino. Como é que eu vou matar? Primeiro eu vou fazer ele se aliar a nós. Se ele não se aliar a gente vai tentar destruir de qualquer jeito. E foi assim que aconteceu. Ellen White comenta que Satanás ficou ansiosamente aguardando o nascimento do primeiro filho do casal, Adão e Eva. Assim como, é claro, Adão e Eva, eles aguardavam ansiosamente pela vinda de Jesus. E quando Caim veio, quando Eva teve Caim, Adão achou que já era Jesus que estava nascendo. E Satanás também. É por isso que Satanás fez tudo, todos os seus aliados ali, fez tudo para destruir a Caim. E o tempo passou e ele viu que não era Caim não tinha nada com isso. Depois o Senhor também percebeu, Gênesis capítulo 6, que foi muito arriscado, era muito arriscado que o Jardim do Éden permanecesse aqui no planeta Terra. Nós fizemos um vídeo aí no canal, você pode ver aí, os motivos pelas quais houve o dilúvio. Um deles, muito importante você entender isso, era que o Jardim do Éden devia ser tirado do planeta Terra. E o dilúvio foi uma oportunidade para retirar o Jardim do Éden aqui do planeta Terra. E então, eu creio assim, se não tivesse sido tirado o Jardim do Éden, quantas vezes Satanás não teria já tentado contra este Jardim do Éden aqui, simplesmente porque dentro dele está ali a árvore da vida? E então, se segue, vamos ver essa parte aqui, ó, tormentos para dar à luz. É exatamente isso aí. Depois de Caim, quer ver uma coisa? Depois de Caim veio novamente o anjo do Senhor, chegou aqui no planeta Terra e disse para uma mulher, né, a esposa de Noa, olha, a sua esposa você vai ter um filho, né? E depois disse para o esposo, vocês vão ter um filho, ele será cheio do Espírito Santo. Satanás, quando ouviu essas mensagens, ele, pode ser Jesus, pode ser esse que vai vir lutar contra mim. E aí quem saiu? Quem veio? Pois é, Sansão. E Satanás fez todo o possível até destruir Sansão. Ou seja, até levar Sansão a pecar. O fato é que Sansão se arrependeu. E Sansão um dia estará, né, no céu, a salvo. Não está ainda, né? Está no pó da terra, mas estará um dia no céu a salvo. Depois, Satanás baixou a guarda quando surgiu um pregador forte, temeroso, que abalou o império ou o governo de Satanás aqui na terra. Quem foi ele? Elias. E aí a Bíblia diz que Elias não tinha passado. Sabe por que a Bíblia dá essa declaração? A Bíblia ali está apresentando que Satanás buscou na história de Elias alguma coisa para ele acusar perante Deus. E você sabe o que ele encontrou? Nada. Você sabe por quê? Não é porque Elias não tenha pecado. É porque, primeiro, Elias, se pecou, se arrependeu. Segundo, Satanás não é onipresente nem onisciente. Entenda isso. Se ele não está aqui, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Entendeu? E se ele não está presente, ele não pode ter as informações que ele quer. Ele não é onisciente, não está presente. Ele não, e nem onisciente nem onipresente. Ele não está presente em todos os lugares e nem está sabendo o que acontece em todos os lugares. E aí, alguns detalhes. Depois que Elias foi para o céu e Satanás viu que não foi assim, não foi feito do jeito que ele esperava, de repente, eis que surge um outro. Quem é esse outro? É um lavrador chamado Eliseu. Pois é. A Bíblia apresenta Eliseu como uma espécie de Cristo, ou seja, alguém que vinha exatamente nos moldes daquilo que Cristo vinha, curando, ressuscitando, fazendo milagres. E foi exatamente nesse contexto que Satanás se viu novamente ameaçado o seu império. E quando ele ver ameaçado o seu império, ele então baixa a guarda de novo. Por quê? Porque Eliseu morreu. Assim, um longo tempo passou, mas diz o verso 5 aqui do capítulo, verso 5, que o varão nasceu, e este varão rege, né? O varão há de reger, ou seja, é o varão que julga. Quem é esse varão que julga?
Jesus, querido, 1 João, né, 2:1, nosso advogado, nosso juiz, tá? E então ele foi arrebatado para Deus, para o seu trono. De acordo com o livro de Hebreus, ele assume ali a autoridade de ser sacerdócio, né? Sacerdócio diante de Deus. Esse é o ministério de Jesus, esse é o período do ministério de Jesus. Então, o versículo 2 apresenta ali um período desde que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden até o momento em que Jesus, né, tá nascendo, e aqui começa o ministério de Jesus. O verso 5 é descrito exatamente ali, nascimento e ministério de Jesus. Porém, Jesus foi ao céu. E quando Jesus foi ao céu? Aí, na sequência, nós temos aí o verso 9. Eita, esse verso, às vezes, ele parece ser controverso por algumas pessoas, mas não é. Entenda perfeitamente o que diz o verso 9. O que o verso 9 de Apocalipse 12 apresenta? Queridos, ele é apresentado logo na sequência do verso 5. Por quê? Veja, no verso 5 é o ministério de Jesus. Jesus morre, né? Jesus com seu ministério, e Satanás leva ele à morte. Com a morte de Jesus na cruz, queridos, todos, absolutamente todos, os seres criados por Deus, que são leais a Deus, todos conheceram perfeitamente o caráter de Satanás. Aqui no verso 9, leia comigo o verso 9. E foi precipitado o grande dragão. Ainda, até o verso 9, ainda se fala só em dragão. Aí começa a dar o nome. Primeiro, a antiga serpente, ou seja, a primeira serpente, lá de Gênesis, né? A tentação lá no Éden. A antiga serpente, aí dá nome. Satanás. Diabo. Sim, aquele que engana todo mundo. Foi precipitado para a terra, e com ele foram os seus anjos. Peraí, Jorge, aqui a Bíblia está deixando claro que Satanás foi lançado para a terra. Não, queridos. A Bíblia está dizendo que ele foi precipitado. E você precisa entender esse contexto aqui. Vamos lá. Como nós estamos falando, Satanás poderia ir em qualquer lugar. Lembra de Jó capítulo 1? O capítulo 1 do livro de Jó narra um momento em que Deus está se apresentando em um outro planeta, e todos estão se apresentando ali, dando culto a Deus. Satanás também está ali. Então ele está em qualquer lugar. Primeiro ponto. Se você diz que ele foi lançado direto para a terra, não encontra base em lugar nenhum, porque a Bíblia em lugar nenhum diz que Jesus lançou. Diz sim que os anjos foram arrastados, que foi lançado, e aqui diz que ele foi precipitado. Então ele participava de reuniões solenes em vários planetas, em vários lugares do espaço do universo. Olha leia exatamente o que Ellen White comenta no livro Desejado de Todas as Nações. Assim também como o livro que mencionei aqui, precisamente aí, No Deserto da Tentação, é um livro bem pequenininho. Você deve ler esse livro, é muito bom, uma narrativa assim muito fiel do grande conflito. Né? E também no livro Grande Conflito, História da Redenção, são todos livros que falam do mesmo assunto, Patriarcas e Profetas. Né? Patriarcas e Profetas não diz exatamente esse contexto, porque nesse contexto aqui nós já estamos no Desejado de Todas as Nações, o Grande Conflito, no Deserto da Tentação, História da Redenção, são esses livros, né? Spiritual Gift, Primeiros Escritos, são os livros que falam sobre esses temas aí a partir do ministério de Jesus para frente. E lá diz que, olha só, até a morte de Jesus Cristo na cruz, Satanás contava com a simpatia de anjos e de outros seres não caídos, que não pecaram. Contava com a simpatia. Ou seja, eles ainda paravam para ouvir Satanás. Porém, quando Satanás engana todo o mundo e que leva a Jesus, o Filho de Deus, que eles conheciam muito bem, o comandante das hostes celestiais, quando leva ele a ser crucificado em uma cruz, aí pronto, aí desmascara completamente o caráter de Satanás. É por isso que aqui
aqui no verso 9, dá exatamente o nome da coisa. Quem é o dragão? É Satanás. Esse aí que engana todo mundo. Ou seja, o universo inteiro conheceu o caráter de Satanás. E agora o universo inteiro repudia Satanás por isso, por ter matado o próprio Filho de Deus, o comandante das hostes celestiais, o comandante do universo, o criador do universo. Isso aqui dá um repúdio a todos, fazendo com que Satanás não seja bem-vindo, nem na presença, nem nos locais onde eles estão. Sabe, quando você tem um grupo de amigos que você descobre que um deles não é um bom amigo, não é uma pessoa que você deve estar perto, como é que você faz? Primeiro, você não procura conversa com ele. Se ele chega, você fica calado. Se tem uma oportunidade, você sai o mais rápido possível de perto dele. Entende? Esse é o sentido. E Satanás agora, ele só tem a afeição, só tem o apreço daqueles que estão no planeta Terra. É por isso que o sentido da palavra aqui do verso 9, de ser precipitado ou ser aceito apenas pelos que são aqui do planeta Terra. Veja só o verso 13. O verso 13 corrobora exatamente com o verso 9. Olha o que diz. Quando o dragão, aqui o verso 13, quando o dragão viu-se precipitado na terra, veja, é uma sequência do verso 9. Quando ele viu-se precipitado na terra. Quando a pessoa lança um outro na terra, se fosse assim o Senhor lançando Satanás direto para a terra, Satanás via a hora que ele estava caindo, não é? Pois é. Só que Satanás não viu a hora que ele estava caindo nesse engano, nessa precipitação. Por quê? Porque é assim mesmo, querido. Digamos que você é uma pessoa que está sendo rejeitada por um grupo. Como é que acontece? Hoje você está com um grupo. Daqui a pouco o grupo começa a rejeitar você. O que acontece? Você chega e ele sai. Se eles estão conversando, você chega e eles param de conversar. Daqui a pouco, e não é a primeira nem a segunda, e talvez não seja a terceira vez para você perceber que você não é mais bem-vindo. Tá entendendo? Satanás perdeu, depois que ele matou Jesus na cruz, e depois que Jesus foi para o céu e voltou a ter o apreço de todos os anjos do céu, todas as hostes celestiais, sabe aquela manhã descrita ali no Atos capítulo 1, capítulo 2, como Jesus chegando ao céu, sabe? Isso é muito importante para você entender que todos os que estavam no céu, todas as criaturas de Deus, eles tiveram apreço maior a Jesus, mas tiveram uma repúcia a Satanás. E aí, logo depois, Satanás percebe que ele não tem mais a afeição desses anjos, desses seres criados em outros planetas. É exatamente nesta sequência. E aí, então, o que acontece? Ele vai perseguir a mulher. Ou seja, a mulher é a única que está guardando a lei de Deus. É a única que está sendo fiel a Deus aqui na terra. Então ele vai perseguir. Só que a mulher perseguida, olha o que acontece agora no verso 6 e o verso 14. Primeiro o verso 6 diz que a mulher fugiu para o deserto e lá já tinha lugar preparado para ela. Quanto tempo? 1260 dias. Dias, na profecia aqui, significa anos. Então seria 1260 anos. Quando é esse tempo? Queridos, desde o período em que Satanás começou a perseguir a mulher, e agora quando ele veste as roupagens ali daqueles que tinham a autoridade de perseguir, de matar, de apresentar a igreja como herege, aqueles que falavam a verdade, aqueles que apresentavam os mandamentos como herege, a mulher precisou ficar no deserto. O interessante aqui é o verso 14. O verso 14 está em consonância exatamente com o 6. Agora entenda uma coisa. O verso 6, o profeta está dizendo o tempo, 1260 anos. No verso 14, o profeta diz tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio dá exatamente 1260 dias. Isso é equivalente a um mês de 30 dias. Entende? Só que o verso 14 aqui, vê mais uma coisa aqui, que a mulher recebe 2 asas, como da grande águia. Onde é essa referência? De que João está falando? O que significa assim as asas da grande águia? Simples.
É só você ver que João está fazendo uma menção a um período de um outro apóstolo, ou de outro profeta que viu esse cenário. Ele está mencionando Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 está falando ali sobre uma profecia, uma declamação ali, né, uma poesia, um poema, né, do Senhor relacionado ao seu povo. E ele começa logo no versículo 40, no capítulo 40, o versículo 3, voz do que clama no deserto, endireitais o caminho do Senhor. Ou seja, ele está falando sobre o início da igreja primitiva, o início da pregação por João Batista, o profeta João Batista, e assim seguida pelo povo de Deus. Então, o capítulo 40 vai falando aí sobre esse período, exatamente, de ministério de Jesus à frente. Quando, no capítulo 40, versos 28, 29 e 30, começa a falar de uma grande perseguição, ou de uma forte perseguição que esse povo, o povo que estava apresentando o caminho do Senhor, devia sofrer. E é exatamente nesse contexto que vem o verso 31. Isaías 40, 31, ele diz assim, mas o povo do Senhor recebem asas como de águia e voam alto como a águia. Entende? Ou seja, Isaías está dizendo que o povo, mesmo morrendo, como ele descreve ali no verso 30, eles não seriam de todo eliminados. Eles recebiam asas como da águia. E exatamente foi a aplicação que João colocou aqui no capítulo 12, verso 14. A mulher recebe asas como da grande águia. E a grande águia aqui é o próprio Jesus, o seu protetor. Então aqui é um descrever novamente, e ele mostra aqui tempo, 2 tempos, metade de um tempo, para ficar claro, ele está mencionando, ele está citando Daniel. Quando Daniel, no seu capítulo 9, diz que o tempo ficaria deserto e o poder pequeno ali, um poder do chifre pequeno, iria perseguir o povo, matar, e ia mandar durante 1260 anos. Certo? Então, é muito importante lembrar disso aqui. E aqui, nesse contexto aqui, não está, mais uma vez, volto a dizer aqui, tem pessoas que falam que o verso 14 e o verso 6 está falando sobre a América do Norte. Não está falando sobre a América do Norte, querido. Não está. Aqui o verso 6 e o verso 9 está falando sobre um período que é dos 1260 dias, 1260 anos. O povo de Deus morava em caverna. Aqui está se falando de pessoas que viviam isolados totalmente nas cidades, ok? E esse período aqui é apresentado como esse período de 1260 anos, que é o mesmo metade de um tempo, é o mesmo de Daniel, do chifre pequeno, que ele ia mandar durante um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio lá, 3 anos e meio aqui também, que é a mesma coisa de 1260 anos. Isto começou em 538 de nossa era. Terminou quando? Só terminou em 1798. Então é de 538 a 1798. Portanto, não tem nada a ver com a América do Norte, que só foi descoberta depois do ano 2000 para cá, ou depois do ano de 1000 para cá. Agora, veja só, a serpente lançou a sua boca atrás da mulher e foi agora pelejar contra ela. Esse é o verso 15. A serpente, Satanás, agora ataca de novo a mulher. Quando isso acontece? Qual é essa base aqui para nós ver? Veja, durante um bom tempo o povo de Deus morou em caverna, isolado, e não teve muito contato com o restante do mundo, na Idade Média. Porém, isso você vê lá no livro Grande Conflito, um povo que mantinha a verdade eterna, eles começaram a ter atitudes muito ousadas. Eles eram conhecidos por quem? Valdenses. Os valdenses moravam no deserto, moravam nas cavernas, mas o que eles começaram a fazer? Eles começaram a copiar porções da Bíblia e assim eles pegavam porção da Bíblia, aplicavam aos seus jovens, os jovens conheciam, decoravam, e assim eles iam para a escola, e na escola eles começavam a escrever e apresentar para os outros. Em outros termos,
a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre os mandamentos de Deus, sobre a fé em Jesus, sobre a justificação pela fé, começou a chegar nas grandes cidades através dos valdenses. Isso gerou uma grande perseguição. Satanás percebeu que tinha um povo que devia ser perseguido. E então há uma forte perseguição aos valdenses. E isso se dá não só ao povo valdense, mas também aos reis, tá? Às rainhas que aceitavam ali, né, o convite do Senhor. É nesse contexto que lá pelo ano de 1600, veja só, lá pelo ano de 1600, quando o povo da Inglaterra começa a sofrer várias repressões, né, por parte da Igreja Católica, a Santa Inquisição, que não deixava com que o povo ouvisse a verdade do jeito que ela é, ok? E lembrando que esse período aí já é aquele período em que o protestantismo começa então a surgir, mas o protestantismo é atacado fortemente. O que acontece? Aí sim vem o verso 16. Aí sim vem um apoio da América do Norte. Por quê? A América do Norte só foi receber os seus primeiros cristãos que vieram fugindo dessa perseguição em 1620, ok? Então, 1620 está terminando o tempo de 1260 anos. Então, ele não pode ser confundido como do versículo 6 nem do versículo 7. Aqui, a América do Norte é representada no versículo 16. A mulher, né, a terra acudiu a mulher. Ou seja, a América do Norte acude, então, à igreja. E ali, né, a mulher é guardada durante um bom tempo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás, há uma pergunta bem aqui, porque uma vez eu apresentando aqui, eu vou voltar ao verso 9, tá bom? O verso 9, porque há uma pessoa contestando e dizendo que, Jorge, se Satanás não foi atirado para o céu, por quê? Olha só, por que Jesus diz, eu vi ele ser atirado para o planeta Terra? Tem que compreender o texto, tem que compreender o contexto do que Jesus falou, tá bom? Eu fui já questionado por um pregador, né, um grande pregador, de que o verso 9 diz que ele foi precipitado da terra, ou do céu, diretamente para a terra, quando houve a batalha no céu. Por quê? Porque ele apresenta Lucas capítulo 10, o verso 18, dizendo que ali está afirmando exatamente que o Senhor Deus, né, enviou esse anjo do céu à terra. Foi até bom ser lembrado disso aqui. Por quê? Porque ali não está falando sobre isso, meu querido. Vamos ver o contexto? Vamos ver o contexto? Capítulo 10 de Lucas, o verso 18. Jesus diz assim, eu vi Satanás descendo do céu como um relâmpago. Não é isso? Exatamente isso. Então vamos ver o contexto. O contexto, primeiro, você tem que ler os 3 livros. Né? Onde está o contexto? Está nos 3 livros. Marcos, Lucas e Mateus. Ah, Jorge, mas eu só vejo isso em Lucas. Ok, então vamos lá. Marcos capítulo 6 e capítulo 6, do verso 7 ao verso 13, é o momento em que Jesus está enviando os seus discípulos. Ele pega 12 discípulos e envia para pregar a todo mundo. Ok? Bacana. E só tem isso em Marcos, capítulo 6, de 7 a 13. Em Mateus, capítulo 10, verso 1 em diante, o Senhor está enviando também os 12. Agora tem um detalhe. Os 12, quando são enviados, e no contexto em que eles são enviados, eles vão a um grupo, a uma aldeia, e lá tem um menino endiabrado, ou endemoniado. E esse menino, eles tentam expulsar o demônio e o demônio não sai mesmo. Ok? Aí o que acontece? Eles levam o menino até Jesus. E quando chega lá, Jesus expulsa o demônio. E aí os discípulos ficam, mas por quê? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse, primeiro, vocês têm pouca fé. Segundo, esse grupo, ou essa categoria, esse clã, como algumas versões diz, ou essa casta, como outras versões diz, essa categoria de anjos, eles não saem senão com oração e jejum. Ou seja, essa categoria de anjo é muito mais poderosa do que os anjos, né, que vocês já tiveram contato. É exatamente nesse contexto,
Veja só, é exatamente nesse contexto que Lucas escreve o seu livro. Veja que ele é o terceiro a escrever. Marcos escreveu, deu pouca referência, só dizendo que os 12 foram e voltaram. Mateus escreveu dizendo que os 12 foram e lá no seu percurso ou por onde estavam indo, eles tiveram essa dificuldade, eles não expulsaram o demônio. O livro de Lucas começa a dizer logo no verso 9, capítulo 9, desculpe. Então você leia Lucas 9, você vê os 12, a mesma história, os 12 indo no verso 9. Quando chega no capítulo 10, Lucas capítulo 9, vão os 12. No capítulo 10, agora o Senhor manda 70. Algumas versões bíblicas diz 72, de 2 em 2. Outras versões diz 70 de 2 em 2. Ok? Foi essa base aí de 70. O que acontece nesse período? Esses 70 vão e por onde eles vão? Eles vão curando, vão expulsando demônio, O capítulo 10 é exatamente descrevendo isso aí. E eles são muito bem sucedidos. Quando eles chegam, eles começam, aí nós já estamos vendo no capítulo 10, lá a partir dos versos 10 em diante, eles começam a descrever as bênçãos que acontecem na sua viagem, em seu trabalho missionário. Aí o Senhor, no verso 17, diz assim, olha, vocês não devem ficar alegre simplesmente porque os demônios obedecem a vocês. Antes, fique alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, lá nos céus. E faz uma declaração, aí entra a declaração. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas eu dei... Aí o verso 19. Tem que ler o verso 19 junto, querido. Tem que ler junto. Mas eu dei autoridade sobre a vocês para expulsá-los. Dei autoridade sobre eles. Entendeu o texto aqui? Ok? O que Jesus está dizendo? Qual é a interpretação desse texto aqui? Jesus enviou 12. E quando Jesus envia 12 dos seus discípulos, os anjos de Satanás são expulsos. E Satanás, do céu, ele começa, quando ele está lá nos seus mundos, porque Satanás não gosta muito de ficar aqui no planeta Terra, ele gosta de estar em outros lugares. Ele diz que ele passa pouco tempo aqui, mas tempos em outros mundos mais bonitos, onde não tem tanta destruição. É por isso que durante o período do milênio, ele não mais vai poder sair do planeta Terra. Aí sim, aí ele vai estar preso aqui. Capítulo 20 de Apocalipse. Para ficar contemplando o que ele destruiu. Mas hoje, ele faz as besteiras dele aqui e vai para outro lugar mais bonito. Só que no momento em que os discípulos ali estão curando, expulsando os anjos dele, ele vem com toda a velocidade, trazendo anjos mais poderosos. Veja que a mensagem de Jesus, a ênfase, não é em Satanás caindo, é na velocidade como Satanás cai. Ou seja, na velocidade como ele vem. Ele está vendo o seu império ameaçado aqui no planeta Terra, então com velocidade ele vem atacar. E é exatamente por isso que, na sequência, os discípulos não conseguem expulsar os demônios. Aí o que o Senhor faz? O Senhor, sabendo de tudo isso, sabendo que Satanás trouxe anjos mais poderosos para impedir a obra dele, impedir a missão ali que os discípulos apresentavam, então o Senhor agora convoca anjos mais poderosos para que a batalha seja justa. É por isso que, depois que chegam anjos mais poderosos ali aqui no planeta, ali no cenário do conflito, o Senhor agora envia não só mais 12, mas ele já envia 70. E esses 70, por onde eles vão assim, eles chegam e os anjos que estão com eles são tão poderosos que afugentam logo todos os demais inimigos, todos os anjos rebeldes, entendeu? E Jesus, quando eles chegam contando vitória, o Senhor diz assim, olha, não ficam contando vitória não. O que está acontecendo agora foi porque eu vi que Satanás trouxe, eu vi ele com velocidade vindo para cá, para o planeta Terra, e foi exatamente nesse contexto que eu agora dei autoridade para que vocês fossem protegidos, para que anjos poderosos
mais poderosos ainda, estivessem junto com vocês. E essa é a autorização que nós temos hoje, querido. Os anjos que estão ao nosso lado, eles afugentam qualquer anjo de Satanás nesse contexto, ok? Então, explicado aí essa parte de Lucas capítulo 10, o verso 18. Tá bom? A verdade sobre os anjos. Verdade sobre os anjos explica muito bem esse detalhe aí. Leia esse livro, Verdade sobre os Anjos. Bom, agora voltando aqui, vamos para o verso 10. Nós paramos onde? Nós paramos no verso 16. O verso 16 se refere a quando? 1620, ok? Se os versos 6 e 14 se referem a 538, né, da nossa era, até o período ali de 1798, o verso 15 dá uma referência aí de logo depois, lá pelo ano 800, 900, né? Foram ali os valdenses que passaram mais de 1000 anos, né? Escondido ali, fazendo esse trabalho de salvaguardar a verdade eterna. Então, 1620, chega o momento em que a América do Norte ela recebe ali os peregrinos, né? Os peregrinos vindo da Nova Inglaterra, né? Para se protegendo ali, né? Dos mandos da Santa Inquisição da Idade Média. Pronto. Depois nós vemos o verso 10, e o verso 10, olha como continua. O anjo agora está no céu, e aí ele diz: vi então voz, uma grande voz no céu, dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque agora foi lançado o acusador de vossos irmãos, o qual acusa dia e noite. Aí o verso 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Não amaram a sua própria vida. De que está se referindo aqui? Claramente uma referência do juízo investigativo. Iniciado quando, Jorge? 22 de outubro de 1844. Como é claramente aqui ouvido? Primeiro, a autorização. Agora chegou a salvação, o poder, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, a autoridade de Deus. Veja o que Daniel descreve como o ancião de dias se aproximando, e ali diante dele estão abertos todos os livros, o trono, o julgamento. Capítulo 5 também do livro de Apocalipse descreve exatamente esse cenário. Ok? Aqui é o juízo investigativo. Mas, Jorge, e como é que é lançado então Satanás? Como é que Satanás cai aqui para o planeta Terra nesse momento? Primeiro, o verso 10 está falando que foi lançado o acusador. Na verdade, a partir do início do juízo investigativo, foi lançado o meu pecado. O pecado do papai Adão, o pecado do nosso irmão Abel. Sabe? O início do juízo investigativo, 1844 para cá, começou a avaliar todos os pecados. E a partir do momento em que o pecado é passado à tona, então, ele é lançado nas profundezas do abismo. Miqueias capítulo 7, o verso 19. Veja que é nesse contexto aqui que também nós entendemos perfeitamente ali o trabalho de Jesus como sumo sacerdote. Aqui, no verso 10, ele assume a função de sumo sacerdote, descrito no livro de Hebreus, como Paulo bem apresenta ali. Agora, os pecados que estavam ali no altar, os pecados que estavam ali a serem purificados, né? Você precisa entender basicamente o que acontece durante o período do juízo investigativo. Aqui nesse canal tem um vídeo e você pode clicar nesse vídeo aí e assistir, que eu falo sobre o juízo investigativo, as atividades ali envolvidas no juízo investigativo, ok? Contanto que, o que eu posso falar aqui, nessa porção, nesse momento do juízo investigativo, o teu pecado é avaliado, nosso pecado é avaliado. Então, se você pediu perdão, o Senhor então pega esse pecado e lança nas profundezas do abismo. Miqueias 7, 19. Porém, alguém vai se responsabilizar por esse pecado. Primeiro, a troca do pecado que o Senhor fez na cruz do Calvário, ele fez simplesmente uma troca do nosso pecado. Okay? A punição nos foi retirada e, né, fomos justificados. É assim que Paulo descreve em Romanos. Porém, Satanás vai responder por esse pecado. E isso explica o verso 11 e o verso 12. O verso 11 diz que eles venceram. Eles quem? Aqueles que foram acusados por Satanás.
Então, o acusador saiu, ou seja, o pecado foi eliminado do céu. O pecado foi eliminado dos registros que condizia ali para Adão, para Abel e assim para todo o povo de Deus. Foi lançado de lá. Foi lançado sobre Satanás. Ele, Satanás, será o responsável por isso, irá responder por isso, será castigado por isso. E exatamente eles venceram por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Né? O verso 11 diz que eles venceram porque eles aceitaram a mensagem do Cordeirinho. Veja ali o sacrifício de Abel e Caim. Por que que um foi aceito e outro não? O Senhor disse, eu quero um cordeiro. Caim foi lá e deu frutas. O Senhor pediu exatamente um cordeiro. Ok? Já no verso 12, olha a referência do verso 12. Agora vem uma exclamação. Ai da terra e do mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos, quando começou o juízo investigativo, Satanás ficou, assim, entendido. Ele entendeu exatamente o castigo que estava sobre ele. Por isso que Satanás agora ele desce para a terra, primeiro, cheio de raiva. Porque ele não quer receber a punição pelo pecado que ele fez você e eu cometer. Não quer. Mas ele vai receber. Ok? Então ele desceu cheio de raiva. E outra coisa aqui. Ele sabe que a frase aqui, sabendo que pouco tempo lhe resta para quê? Para quê? Para fazer o maior número de pessoas pecarem e não se arrependerem, a fim de que se responsabilizem pelos seus próprios erros. Os ímpios, querido, os ímpios vão responder pelos seus próprios pecados. Por quê? Porque não se arrependeram. E não é Satanás que vai se responsabilizar pelo pecado deles. Eles vão se responsabilizar pelo pecado deles. Agora, Satanás vai se responsabilizar pelo pecado dos justos. Entendeu? É por isso, é nesse contexto aqui que Satanás desceu, não querendo aceitar essa punição que será imposta a ele, e ao mesmo tempo, com pouco tempo, sabendo assim, olha, o quanto tempo eu fizer com que essa pessoa peque e não peça perdão a Deus, melhor para ele, Satanás. Pior para a pessoa que não se arrependeu e ficou e irá responder por seu pecado. Entende? E é nesse contexto que ele vem irado. Aqui a ira do verso 17 diz assim, ó, irou-se o dragão. O que ele irou? É a mesma sequência do verso 12. Ele já desceu irado. Né? Ele desceu irado e veio atacar. Aqui a expressão descer, mais uma vez aqui falando, não é que ele estava no céu, é assim, é o maior tempo, onde ele gasta o maior tempo. Okay? Neste último período, de 1844 para cá, Satanás e seus anjos estão maior tempo aqui no planeta Terra. Entendeu? Passando maior tempo aqui. Eles estão entendendo a profecia exatamente como ela está sendo apresentada a nós. Eles estão entendendo que pouco tempo resta para eles. Eles entendem também que eles vão ter autoridade sobre o planeta Terra, uma autoridade total. Eles também passaram a entender agora. Então agora eles estão se organizando, montando as regras, leis, né? Você precisa conhecer se a Bíblia, o povo de Deus, por um lado, tem uma base de doutrina, eles também têm uma base doutrinária deles, né? É a sua bases fundamentais, né? Bases fundamentais sobre mitos, crenças fundamentais sobre mitos. Entendeu? Então, eles vão montando todo o cenário porque eles não querem de forma nenhuma, né, ser responsável por isso. E aqui diz que eles foram atacar quem diretamente? Os filhos da mulher. Os últimos descendentes, ou seja, a briga deles vai ser cada vez mais forte. Primeiro ele ataca a mulher, depois ele vem atacando os filhos, a descendência. Quem são esses os filhos da mulher? Identifique-se. Quem são os filhos da mulher? Os que guardam os mandamentos de Jesus e têm o testemunho. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus, Jorge? Claro, simples. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entende? Você sabe por que ele está zangado com os filhos da mulher? Por que ele está zangado com os descendentes da mulher? É porque os descendentes da mulher agora têm uma verdade presente. E qual é essa verdade presente? O entendimento completo ou por completo da profecia.
Você abre o YouTube agora, em outros lugares, e procura muitos assuntos relacionados, porque agora os filhos da mulher estão apresentando para todo mundo, de forma clara, toda a profecia. E aquilo que muitos tinham dificuldade de entender, de explicar no passado, mesmo entre o povo de Deus, agora tem claras informações. Seja humilde para aceitar isso, seja humilde para aceitar que há uma verdade presente. O que é a verdade presente, Jorge? É uma verdade que você só pode conhecer naqueles dias. Do jeito que estou apresentando a você, Apocalipse capítulo 12, ele não era entendido assim na época de João. Logo que João escreveu esse livro, as pessoas daquela época não entendiam. Por quê? Porque não era uma verdade para os seus dias. Aliás, muita gente, muito tempo passou e muitas pessoas não entenderam essa verdade e só começam a compreender agora. O povo do Advento, principalmente ali de 1844 a 1860, 1880, eles não tinham como conhecer isso aqui, porque eles não tinham a base do espírito da profecia. Lembra que o que eu estou falando para você aqui é com base no espírito da profecia. Se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse entendimento do espírito da profecia, ou seja, do que Ellen White escreve, eu ia entender simplesmente que Satanás foi expulso. Quando houve uma guerra no céu, Satanás foi logo condenado a esse planeta Terra. E aí eu estaria dizendo que, poxa, mas Deus é muito... Não deu certo lá com ele, ele expulsou, já botou numa cadeia tal e aqui. Não, queridos, não é isso. Quando o Senhor diz que eles foram colocados em cadeias, está lá sim no livro de Pedro, o Senhor colocou eles sobre cadeias eternas. Sim, o Senhor está se referindo ali que quando eles saíram da cidade santa, né, da casa de Deus, eles foram condenados à morte. E de lá para cá eles estão condenados à morte. Tudo que está acontecendo, por que Satanás não foi ainda destruído? Porque o caráter de Satanás ainda não foi perfeitamente revelado. Ainda tem, veja só, como eu falei no verso 9, aqueles que não têm pecado, aqueles que não tiveram partes, né, com o pecado, eles já repudiam Satanás fortemente. Porém, queridos, muitas pessoas já morreram, irão ressuscitar, irão morar na nova terra e não vão ter conhecimento muito bem de como é Satanás governando o planeta Terra. Por isso que Satanás vai receber autorização para governar o planeta Terra. Um período, Satanás vai ter esse direito. E aqui o verso 18, olha, o verso 18 dá exatamente essa palavra final. Ele diz, e o dragão parou-se sobre a areia do mar. Uma coisa que eu queria explicar aqui para você. Algumas versões da Bíblia não tem o verso 18 do capítulo 12 de Apocalipse. Então vamos entender um pouquinho. Quando o tradutor, né, João Ferreira de Almeida, apresentou a Bíblia em português primeiro, houve algumas correções. E a Bíblia corrigida, quando ela foi feita, a versão corrigida, publicada em 1978, tá? Não existia esse verso 18. Esse verso 18 que você vê aí, ele era o primeiro, ou parte do primeiro verso do capítulo 13, tá? Só que ele colocava esse verso como sendo João. Então, o verso 13 começava assim, eu, João, estava sobre a areia do mar e vi. Se você vê na versão publicada em 1978, é só tu procurar a Bíblia Almeida corrigida. Vai dar isso. Só que estudos foram vistos que ele tinha feito, né, uma tradução equivocada. Quando, em 1993, a Sociedade Bíblica Internacional agora pega vários homens de várias religiões e começa, então, a estudar, né, a nova versão internacional, se é encontrado alguns erros, né, na tradução do João Ferreira de Almeida. E é por isso que a Bíblia, João Ferreira de Almeida, passa por uma atualização. Okay? Então você vai ter, se você pode ver a Bíblia, que foi lançada em 1978, ela só traz 17 versos, da João Ferreira de Almeida. A João Ferreira de Almeida, que foi atualizada, corrigida e atualizada, né, que foi lançada em 1999,
Agora ela já traz exatamente essa daí, ó, que eu estou mostrando para vocês. Qual é essa versão que está mostrando aqui, Jorge? É a João Ferreira de Almeida, atualizada, ou seja, corrigida e atualizada, de 1999. E aí ela já traz essa separação aqui, ok? A nova versão internacional, né, esse estudo que começou em 1993 e que foi lançada em 2000, a nova versão internacional foi lançada no ano 2000, e ela já corrige aqui a de João Ferreira de Almeida, então é por isso que o pessoal, né, da João Ferreira de Almeida, né, fez essa atualização, né, revista e atualizada, né? Essa versão, revista atualizada, já coloca capítulo 12 de Apocalipse como 18 versos e não 17 como as anteriores, ok? E é nesse contexto aqui, e ela corrige, porque se uma ela diz que eu, João, estava sobre a areia do mar, ela corrige aqui dizendo que não é João que está sobre a areia do mar. Quem está sobre a areia do mar é o dragão, ou seja, Satanás. Por isso é importante levar em consideração esse acréscimo desse verso aqui na revista, né, ou seja, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, ok? Esse contexto aqui, areia do mar, onde que você encontra uma citação sobre a areia do mar? A citação que você encontra sobre a areia do mar está lá no capítulo 20 e o verso 8. Quem está sobre a areia do mar? Ou o que representa essa areia do mar? Capítulo 20 de Apocalipse, o verso 8 diz que ali é uma representação do momento em que Satanás tem o controle absoluto da humanidade. Entendeu? E esse controle absoluto da humanidade, ele vai ter em dois momentos. Qual o primeiro momento? Antes do Senhor Jesus vir, período das pragas. O Senhor diz lá em Mateus capítulo 24, haverá um período de grande angústia, qual nunca houve, desde que há nação. Então vai chegar um momento, a porta da graça vai se fechar, ou seja, o juízo investigativo que começa ali, que está descrito aqui no verso 10 até o verso 12, quando ele terminar, tá? O juízo investigativo termina, começa então aqui essa parte final descrita no versículo 18. O Satanás vai se colocar sobre a areia do mar. Ou seja, o Espírito do Senhor terá se retirado dos homens. O Espírito do Senhor vai se retirar sobre a terra? Não. A expressão ali usada é se retirar dos homens, dos governantes. Hoje o Espírito Santo ele atua sobre os governantes, ele dá palpite às leis. Quando chega uma lei que vai, né, contra muita coisa, o Espírito Santo ele vai lá. Por quê? Porque é dever do Espírito Santo. Lembre-se, Gênesis 1 e 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É responsabilidade dele manter sobre ordem todo o vasto universo criado de Deus. Essa é uma função do Espírito Santo. A ordem. Por que barbaridades não são feitas hoje no mundo ainda? Ou piores barbários? Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda está sobre os governantes. O Espírito de Deus ainda lidera muitos homens. À medida que eles vão rejeitando o Espírito de Deus, vai então não saindo, mas deixando de atuar. A função aqui, o Espírito Santo se retira, não é uma questão do Espírito Santo, mas é o homem quando se decide livremente a perder a atuação. Por isso que Jesus diz, olha, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Quando o homem vai sem volta, quando o homem não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo, é sem volta. E isso vai acontecer no final. Quando a porta da graça se fechar, o Espírito Santo não terá nenhuma função sobre os homens, os governantes da terra. E então, o Espírito Santo, o Espírito da profecia, estará apenas com esse grupo aí que guarda os mandamentos de Deus, que são leais às leis originárias de Deus, os mandamentos de Deus, ok? É nesse contexto aí, queridos, que nós teremos a grande batalha do Armagedon. O que é a batalha do Armagedon, Jorge? É quando todos os poderes das trevas tiverem personificadas, né? Ali descrito no capítulo 16, né? Os versos 14, 16, quando eles se formam todos para guerrear contra o povo de Deus. O que está descrito aqui no verso 17, e isso será uma realidade. Quem são
Esse povo é o povo contrário à lei de Deus. Eles são representados pelo dragão aqui, que está sobre a areia do mar, ou seja, está controlando todos eles, ok? E a referência aqui, a outra referência de areia do mar, está em Apocalipse capítulo 20 e o verso 8. Quando, depois do milênio, o Senhor ressuscitar todos os ímpios, o controle absoluto estará novamente sobre Satanás. Aí Satanás não terá o controle absoluto dos homens que vivem na nossa atualidade. Não, ele terá o controle absoluto de todos os homens maus, desde Caim até os dias, né, em que Jesus veio a esse planeta Terra. Então, as duas referências sobre a areia do mar, controle absoluto sobre o povo, sobre este grande multidão sobre a terra. Assim, queridos, quando vocês olharem para o livro de Apocalipse, quando olharem para o capítulo 12, vocês podem ter esse blocozinho de notas, vocês podem ver exatamente, leiam, estude, leia, reflita, pegue outros textos em outros lugares, peça explicação, peça ajuda para outras pessoas. Você pode comentar aqui o que você acha, como você descreve tudo isso, e assim que Deus nos abençoe, continuando assim, sendo fiéis a Ele, Ele possa nos ajudar, ensinando hoje e sempre, por toda a eternidade, suas verdades. Convite especial a você, não deixe de se inscrever nesse canal, tá? Aqui nós vamos apresentar outros temas, do livro do Apocalipse, em uma sequência. Não sei se você gostou. Se gostou, deixa aí um joinha, tá? E deixe seu comentário também, responderemos em outros vídeos assim que necessário, ok? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.